Oi pessoal, aqui é a Ana e hoje não trago receita nenhuma. Hoje quero mostrar a vocês como fazer em casa farinha de arroz. Para aqueles dias quando você não pode sair de casa ou no mercado mais próximo não tem farinha de arroz. Se você tem em casa um liquidificador daqueles super potentes, basta você colocar seus grãos no liquidificador, bater e depois peneirar. Porém, se você tem um liquidificador normal, mediano, como o meu, você primeiro precisa amolecer grãos de arroz, principalmente de arroz integral. Então, se este é o seu caso, esse vídeo é para você. Aqui está já o meu arroz preparado, uma xícara de arroz branco e uma xícara de arroz integral. De uma xícara eu vou ter mais ou menos uma xícara e meia de farinha. Vocês podem usar qualquer tipo de arroz, isso não tem importância. Pode ser arroz basmati, arroz de grão longo, aquele arroz para risoto, qualquer arroz dá. Primeira coisa a fazer é lavar o arroz bastante bem e em seguida colocar em algum recipiente no qual o arroz vai ficar de molho. Arroz branco é deixado em torno de 2 horas. O arroz de grano fino, 1h30 já é suficiente. Arroz mais gordinho, 2 horas, quando está ressecado, até 3. E arroz integral em torno de 6 horas. Depois de 2 horas, vocês perceberão que o arroz amoleceu já tanto que vocês conseguem quebrar os grãozinhos com os dedos. Isso é sinal que está pronto para prosseguirmos. Mesma coisa com o arroz integral, só que o arroz integral vai ficar dessa maneira depois de 5 ou 6 ou até mais horas, dependendo do arroz. Agora então é preciso peneirar arroz para tirar a água. E agora, depois de tirar arroz da água, deixe ele repousando por cima de peneira por volta de 10 minutos. E em seguida, é preciso transferir arroz para alguma superfície plana, forrada ou com papel toalha ou com um pano de pratos. E vou secar meu arroz durante mais ou menos 15 minutos, mas não no sol, na sombra, porque o sol pode ressecar os grãos demais. E não se pode moer bem grãos ressecados. E depois de 10, 15 minutos, vocês podem tocar no arroz para ver se vocês conseguirão tirar excesso de água. Se ele ainda continua bastante molhado, vocês podem ressecar assim com a toalha. A ideia aqui é de que ele esteja assim levemente úmido. Não pode ressecar novamente, porque se ele ressecar, não vamos poder moer ele direitinho. Agora é só transferir em partes para o liquidificador, moer e peneirar. Agora então, aos poucos, em 2, 3 partes, sempre dependendo da quantidade de arroz que vocês estão moendo, mas não coloquem tudo de uma vez só, porque pode ser demais para o liquidificador. Esse processo é um pouco lento, tudo depende da potência do seu liquidificador. E agora, na hora de peneirar, vocês precisam de alguma peneira fina, ok? Para deixar a sua farinha fina. Se na hora de peneirar vocês perceberem que ela ainda não está da finura que vocês querem, vocês podem voltar ela no liquidificador e moer mais uma vez. Se porém, no final de todo esse trabalho, os grãozinhos não querem, a farinha não quer ficar fina, quer dizer que o arroz de vocês não foi demolhado o tempo suficiente. Essa parte que sobra aqui por cima da peneira, ela tem que voltar no liquidificador mais uma vez. Vejam, minha farinha está pronta, eu moí e peneirei ela 2 vezes. Agora, desta maneira, vocês já podem guardá-la na geladeira e usar dentro de alguns dias. Mas para armazenar ela por mais tempo é preciso secá-la. Aí vocês poderiam secá-la no forno, por exemplo, ou no sol, mas eu prefiro secar por cima de uma frigideira seca. Eu acho mais rápido. Já vamos fazer isso.
Então agora coloque sua farinha ou em uma panela ou em uma frigideira e leve para secar. Depois de alguns instantes, você perceberá que vapor começou a subir. Então é preciso mexer a farinha durante 3 a 5 minutos para secá-la. Se você colocou bastante farinha na sua frigideira, na sua panela, você pode precisar de mais tempo do que isso. É muito importante, porém, fazer esse processo em fogo médio ou até médio-baixo para não torrar a farinha. E exatamente o mesmo procedimento para secar a farinha de arroz integral. E agora o último passo é deixar a farinha arrefecer por cima de alguma superfície plana. Vejam aqui se criaram alguns gruminhos. Vocês podem, depois de totalmente fria, voltar ela durante alguns segundos no liquidificador. Estou de volta. A minha farinha de arroz branco já está pronta. A farinha de arroz integral ainda não, porque os grãos ainda estão de molho. Mas na hora de editar o vídeo eu vou colocar aqui do lado para vocês verem farinha de arroz integral. Agora é importante armazenar. Como armazenar essa farinha? Se vocês conseguirem secar ela direitinho, vocês podem guardar ela no armário. Porém é mais seguro guardar ela num frasco na geladeira. Porque secar ela em casa nunca nos dá garantia 100% de que ela está totalmente seca e ela pode mofar. Então é mais seguro guardar ela na geladeira, principalmente de arroz integral, ok? E por hoje é tudo, pessoal. Espero que vocês gostaram da ideia. Se sim, lembrem de deixar seu joinha pra mim, compartilhem o vídeo, comentem, se inscrevam no canal se ainda não fizeram isso. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima receita.